Essa noite nós vamos dar prosseguimento ao estudo do capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. E coube para esta noite abordar os tópicos: o suicídio e a loucura, bem sofrer e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo. Abordando a questão do suicídio, é uma questão muito delicada de se tratar, porque envolve algumas situações que a gente, às vezes, foge da nossa compreensão disso. Como um efeito da angústia, da melancolia, da depressão, e algumas vezes acompanhado de um processo obsessivo, se a pessoa não tem a compreensão de uma vida infinita, ou se às vezes até tem, mas descrê disso, é complicada a situação e às vezes leva ela cometer este ato. Por conta exatamente dessa série de fatores, que envolve a pessoa. E aí, ao ingressar no plano espiritual, quem comete esse ato se depara com uma situação que, na verdade, jamais imaginava que ia defrontar. Porque ele quebrou, na verdade, todo um plano traçado ao vir para o lado matéria, numa reencarnação. Ele quebrou um compromisso que ele assumiu ao vir para cá, porque cada um de nós, quando vem vivenciar esta etapa de vida, traz consigo um plano de vida. E, eventualmente, a gente tem a responsabilidade para cumprir aquilo. Numa boa parte das vezes, a gente, às vezes, foge da meta a que estabeleceu nesse plano de vida. Mas a pessoa, ao tirar a sua vida, quebra de uma maneira muito forte esse plano traçado. E ao ingressar no plano espiritual, após esse ato, se depara com um sofrimento. E esse sofrimento ele está atrelado ao nível do que levou, a causa do que levou ele a cometer aquela ação. Porque dentro de um suicídio, existem ainda uns graus de responsabilidade que levou aquela pessoa a cometer aquilo. E no quarto livro do Kardec, Céu e Inferno, que trata, esse livro ele tem um dos objetivos dele é mostrar qual o processo do desencarne de alguns espíritos. Então ele tem várias tratativas, e tem uma parte que ele faz uma tratativa dos suicidas. E lá Allan Kardec, ele aborda esse tipo de responsabilidade que cada caso acaba assumindo, em maior ou menor grau, em função do que levou a cometer aquela ação. E o sofrimento que aquela alma vai passar, que é proporcional exatamente à causa que levou ele a cometer aquilo, a gente tem que ter em mente que não é uma punição e um castigo de Deus. Na verdade, o sofrimento que aquela alma vai passar é uma questão de ajuste de burilamento, no sentido de que, numa próxima encarnação, ele não venha a repetir um mesmo erro. Então, todo sofrimento que a gente passa, de maneira alguma, é um castigo de Deus
Deus não deseja castigar nenhum dos seus filhos, mas na verdade é uma necessidade de fazer um ajuste em nós mesmos. O outro tópico, bem sofrer e mal sofrer. Esse tópico ele trata de como que cada um de nós encara o sofrimento e qual o papel da dor em nossa vida. Porque no nível evolutivo que nós, habitantes do planeta Terra, um mundo de expiação em qual estamos, nós estamos muito longe ainda de vivenciar as ações corretas, assertivas, e por conta disso, o nosso planeta, ele é uma escola de reparo das nossas imperfeições. E como a gente encara cada dor que a gente sofre aqui, seja por questões de doença, questões profissionais, questões familiares, não tem um de nós aqui que não vivencie isso no seu dia a dia. E como que a gente encara isso? Será que a gente encara como uma Madre Teresa de Calcutá? Acho que certamente não. Irmã Dulce, Chico Xavier. Eu peço a vocês que, numa oportunidade que vocês tiverem, tem um livro do Leon Denis, que chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E no capítulo 26 desse livro, ele tem toda uma tratativa sobre o papel da dor em nossa vida. É o lugar onde eu achei mais bem tratado a abordagem sobre o papel da dor na nossa vida. E em lendo aquilo ali, a gente passa a ter uma outra visão do que é a dor, qual o papel dela no nosso dia a dia e na nossa vida. E num pedacinho dessa abordagem que o Leon Denis faz, ele questiona, né? Mas por que é a dor? Por que da dor? Acho que não tem, talvez, alguém que não tenha se questionado quanto a isso. Né? Ou por que eu sofro tudo que eu sofro? Será que é injustiça de Deus? E aí o Leon Denis ele escreve assim, ó. Será que a dor, no que lhe diz respeito, é uma punição? Será que é uma expiação? Como alguns dizem? Será a reparação do nosso passado? O resgate das faltas cometidas? E aí Leon diz, no fundo, a dor apenas é uma lei de equilíbrio e de educação necessária a cada um de nós. Porque se a dor não existisse, imaginemos os atos que a gente cometeria. Se a gente já comete coisa não lá muito boa, se a dor não existisse, imagina o que a gente se tornaria. A gente ia, na verdade, ser um constante selvagem. Porque é através da dor que a gente vai mudando o nosso comportamento e a nossa maneira de ser. Se hoje somos o que somos, um pouquinho mais caridosos, menos agressivos, obviamente os níveis vão sendo diferenciados entre cada um de nós, mas se hoje nós já somos um pouquinho melhores do que já fomos, foi a dor que, na verdade, colaborou nesse processo nosso de sermos o que somos hoje. E esse bem ou mal sofrer é uma tratativa do que, como que a gente encara cada sofrimento que a gente vivencia. Um pai de família que está excessivamente
preocupado na sua carreira profissional de sucesso, de dar o melhor conforto para a sua família. Só que com isto, nesse processo dele da preocupação excessivamente materialista, ele esquece às vezes de vivenciar um fim de semana, um bate-papo com seu filho de uma maneira, né, mais aproximada, uma conduta mais afetiva com sua esposa. E, eventualmente, numa reciprocidade, como que será o comportamento de uma esposa com ele? E, às vezes, vem e ele é pego numa doença. E passa 2 semanas no hospital. Tudo isso estou dando um exemplo. E nessas 2 semanas que ele passa no hospital, é o tempo que ele precisava para refletir sobre o seu comportamento junto à sua família. Qual que foi o papel da dor nesse processo dele? Mudar o ponto de vista de como ele encarava a vida. Ao sair do hospital, ele passou a se dedicar mais à sua família, seus filhos, não deixando a sua vida profissional de lado, mas a importância que ele passou a dar. Eu estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Que às vezes a gente sabe de casos como esse. Então, é um exemplo de um papel que a dor faz num ser humano. E tem várias, eventualmente, várias circunstâncias, várias formas, porque não existe uma única maneira. Porque cada um de nós é uma personalidade, embora possa existir alguns aspectos de semelhança, mas cada um é cada um. Então, o ponto de vista que cada um de nós tem sobre um respectivo aspecto da vida, ele é diferente. Mas, numa linha geral, a dor está lá, burilando o nosso comportamento, e a consciência ali nos dando dicas do que nós temos que estar fazendo. O próximo tópico, o mal e o remédio. O que é o remédio para nossas dores? É a gente ir em busca da conquista da fé. Porque no capítulo 19 do Evangelho está lá, a fé que move montanhas. Porque se o nosso objetivo é um dia vivenciar a caridade para que a gente possa ser plenamente feliz, nenhum de nós vai vivenciar a felicidade plena se não assumir a responsabilidade da prática da caridade. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E para a conquista de vivenciar a caridade, há a necessidade de a gente conquistar a fé. A fé é uma conquista, não é um presente de Deus. A gente tem que ir em busca dela. Deus, quando nos cria, tem lá a sementinha da fé para ser despertada. E como que a gente desperta a fé? Através do conhecimento da vida. A gente tem que se propor a ser um estudante da vida para, à medida que a gente vai compreendendo cada vez mais o nosso papel perante essa vida, essa compreensão é que vai despertando em nós a fé. Na medida que eu vou entendendo cada vez mais qual a minha responsabilidade que Deus me delegou. E aí Jesus veio e trouxe todos os ensinamentos para isso. O quanto que nós já estamos cumprindo com essas responsabilidades? A medida aumenta na medida que a fé se faz mais forte em nós. Eu passo a entender melhor o meu papel na vida
Isso desperta cada vez mais a fé necessária em mim. Eu lido melhor com isso, com a dor, e passo a praticar cada vez mais a caridade. É um processo, gente. Para isso, a gente tem que se propor em busca disso. Esclarecer e ficar cada vez mais claro o papel do existir. E por fim, o último tópico a ser abordado hoje: a felicidade não é deste mundo. Alguém acha que é? Deste mundo aqui no nosso planeta Terra? Com tanto perrengue que a gente passa? Aqui não é mesmo. Nós estamos num processo de conquista da felicidade. O nosso planeta, no momento atual que a gente vivencia, é uma escola. É um processo que, através do nosso sofrimento bom, a gente vai adquirindo cada vez mais a responsabilidade necessária, sendo mais assertivos. E na medida que eu vou sendo cada vez mais assertivo, a dor vai se fazendo menos necessária. É um processo. Porque quando chegarmos numa condição de espírito puro como Jesus, a dor já não se faz mais necessária em nós, porque a gente já foi lapidado no transcorrer das nossas evoluções. A gente ainda vai passar por algumas reencarnações necessitando da dor ainda. Porque aquela perfeição relativa do ser de perfeitos, que o capítulo 17 trava, essa perfeição relativa, a gente ainda está muito longe de vivenciar ela. Mas isso não quer dizer que a gente não possa estar acelerando o nosso processo. Porque quanto mais assertivos nós passarmos a ser, menos necessidade da dor nós vamos precisar de ter. E é isto, gente, que a gente se propõe a ir em busca da sabedoria de vida, do que realmente é necessário que a gente faça, de buscar as respostas que nos façam seres dentro daqueles preceitos que Jesus nos trouxe como ensinamento. E esperando que vocês tenham tido um bom Natal, que tenham uma boa passagem de ano, um ótimo 2026 para vocês, para todos nós, e que possamos cada vez mais vivenciar as coisas boas da vida, nesse nosso processo de cada vez mais sermos assertivos nas coisas e nas nossas escolhas. Que Deus nos inspire sempre nessas ações. Assim seja.